Boa noite amigos, boa noite Sueli, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Estamos dando início a mais uma live de casos e causos de Jerônimo Mendonça. Vamos aqui entrar pelo nosso perfil particular. Ari também, boa noite amigo, seja bem-vindo. Atrasamos um pouco por conta de arrumar algumas coisas para mostrar para vocês. Boa noite Ricardo, seja bem-vindo. Will, boa noite amigo, gratidão pela presença de você também. Vamos aqui entrar também para a gente acompanhar. Will, boa noite. Perfeito, amigo. Tudo bem, fluindo bem o áudio, a imagem também. Então dá para a gente... Eu vou mandar os aviõezinhos rapidamente. Vanessa chegou, boa noite Vanessa, seja bem-vinda. Vamos então mandar os aviõezinhos. Enquanto a gente vai encaminhando os aviõezinhos, vou contar as novidades para vocês, né, desse final de semana, que estivemos lá em Uberlândia. Tivemos também a oportunidade de encontrar amigos queridos lá no 7º Céu, Congresso Espírita de Uberlândia. E hoje retornamos de viagem de lá. Então a gente está separando o material para mostrar para vocês o que nós recebemos na abertura lá logo na abertura do congresso, né? Os brindes que eles nos fornecem e a oportunidade também de você adquirir livros do pessoal que faz as lives também, né? Que é muito bom, que são os palestrantes. E eu tive a oportunidade de não só comprar o livro em primeira mão de Ana Teresa, boa noite Heleninha, seja bem-vinda, como também conseguir o autógrafo e consegui o livro antes mesmo de Ana Teresa. Ana Teresa não tinha visto o livro físico ainda, né, só tinha visto a foto dele e ela falou, nossa, você conseguiu o livro antes de mim, mas tudo bem. Depois ela conseguiu e deu tudo certo. Bom, vamos aqui acabar de mandar os aviãozinhos rapidamente, para que a gente possa dar sequência, né, a nosso bate-papo. Aconteceu alguma coisa aqui, agora acho que foi. Bom, acho que foi. Dani Pedraza, Dani Lima, boa noite a vocês, sejam bem-vindas. Eu vi que a Dani fez uma live surpresa outro dia, parabéns, viu Dani? Importante é continuar a nadar. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Nossa, deu alguma falha porque eu mandei um monte de aviãozinho, tá voltando tudo como falha de envio de mensagem. Então, coisas do nosso querido Instagram. Faz parte, né? Faz parte. Bom, gostaria de mostrar a vocês também em primeira mão o que nós recebemos lá da... Bom, vamos recomeçar. Tirar a música aqui para que a gente possa conversar um pouquinho melhor. Pronto, assim fica mais tranquilo, a música não fica competindo comigo um pouco por conta da altura, mas a gente coloca mais para a gente ter uma boa energia na hora das nossas preces. Nós estivemos, em quinta-feira fomos a Uberlândia e assistimos a estreia do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e foi muito bom ter esta oportunidade de estarmos lá em Uberlândia e assistirmos a estreia desse filme, que tem características diferentes, né? Tem características diferentes do filme Nosso Lar. Segue alguma parte do livro Os Mensageiros, não vou ficar dando spoiler, né? Mas o que é importante é que o diretor conseguiu trazer a sensibilidade de alguns personagens. Eu destaco com muita propriedade a interpretação do personagem Otávio, que realmente rouba a cena. O personagem que interpreta Otávio rouba a cena, ele é fantástico realmente. Mas não vou ficar dando spoiler. Na quinta-feira, então, assistimos a estreia do filme Nosso Lar, e na sexta-feira fomos ao CEL, 7º Congresso Espírita de Uberlândia, que eu estava mostrando aqui logo no começo, que é um bloco de notas que eles nos dão, né, para você fazer anotações, né? Está aqui,
CEL 2024, 7º Congresso Espírita de Uberlândia. Então, um bloco de notas que eles nos presenteiam. Também uma caneta, que essa daqui eu acabei não usando. Um squeeze que acabou ficando lá embaixo, não tive tempo, esqueci de subir, né, de pegar. Está lá no carro. E esta bolsa, que eles também nos dão, vem para que você possa utilizar durante a apresentação lá das palestras. Além disso, nós recebemos brindes, né, de alguns expositores. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Como esse mini book aqui de Esperanto, tá? Nos deram isso daqui. Nós tivemos também a oportunidade de encontrar o nosso querido Jorge Elahá, que está lançando este livro, juntamente com a sua esposa, Sâmia, Parábolas do Amor, Jesus próximo ao seu coração em parábolas e poemas. Então, Jorge Elahá e Sâmia Awada, né, eles estão lançando este livro. E o que foi mais assim tocante para mim em especial, né, claro, e o livro da Ana. Cá está o livro da Ana, está cá, Caminha que a vida te encontra, muito bonito, muito colorido. Aqui nós temos na outra contracapa a foto de Ana Teresa, tá aqui, maravilhoso. E o autógrafo da Ana está aqui, ó, como eu mostrei naquela foto, né? Rosana, boa noite, seja bem-vinda. Querido Aloísio, que Deus cuide de seus passos. Com carinho, Ana Teresa. E Ana Teresa já se comprometeu, olha só, tem alguns agradecimentos. Ele é diferente do outro, né? Ele trabalha uma outra... Ela deu um spoiler legal, né? Ela deu um spoiler legal também de algumas passagens deste livro na palestra dela. A palestra da Ana Teresa foi interessantíssima. Quem não assistiu, está lá disponível na Rede Amigo Espírita e na Web Rádio Fraternidade. Ainda deve estar lá disponível. É só pesquisarem, né? E Ana Teresa já se comprometeu de estar conosco para fazermos uma live a respeito deste livro. E até lá eu pretendo já ter concluído a leitura dele, né? Porque pretendo, ao finalizarmos o livro Nos Albores da Imortalidade em abril, primeira, segunda semana de abril, estamos finalizando o livro Nos Albores da Imortalidade. E por conta disso, pretendemos, na sequência, entrarmos lives sobre este livro de Ana Teresa, Caminha que a vida te encontra, que lá atrás nós fazíamos às quartas-feiras, e então agora nós começamos o livro do Jerônimo, Nos Albores da Imortalidade, e ao finalizarmos já fica o projeto para nossas próximas quartas-feiras de abril. Meados de abril a gente deve estar conversando com a Ana Teresa, tentar trazer a Ana Teresa para uma live de estreia, e aí nós vamos trabalhar esse livro com muito carinho, com muita gratidão, por isso a Ana Teresa é uma querida do coração. A Dani falou das fotos, né? A gente procurou, né, evidentemente, a essência do Congresso Espírita. Boa noite, Eliane, boa noite, quem chegou também, não vi agora, a Rosana já cumprimentei, né? Então, aí, o que fica do Congresso? Tudo aquilo que foi falado, o Rubens de Castro, que é o organizador do Congresso, coordenador, ele falou assim, muito importante para nós. Estarmos no Congresso significa, não é você se deliciar com as palestras, com as mensagens que chegam. Isso não vale a pena. O que vale é você levar aquilo que você ouviu para os seus ambientes, para a sua casa, para o seu trabalho e colocar em prática aquilo, porque senão fica muito vago, muito vazio. Então foi uma experiência, é o terceiro congresso que eu vou, e nós fomos em 2020, aí veio a pandemia, né?
veio a pandemia e depois, 2 anos foi o congresso virtual, e aí nós tivemos o ano passado e retornamos esse ano. Dani, o Rafael Siqueira, eu vou falar para você. Eu fiquei impressionado, eu falei para ele assim, eu não conhecia o Rafael e eu estava ali comprando o livro. O Will está tentando lembrar do Otávio. O Will, é que eu falo, é um pouco diferente o livro do filme, porque é uma abordagem por uma ótica do diretor dentro das histórias, tá? Mas o que é importante, assistindo o filme você vai ver a interpretação deste personagem. Esse personagem ele é fantástico. Bom, eu estava dizendo... estava ali adquirindo o livro no stand, juntamente com o William Jacó, e de repente chega uma pessoa assim, muito da coisa, e o rapaz, o William falou, ô Rafael, como é que vai? Tudo bem? Tá, tudo bem. Assim, muito quietinho, muito singelo, muito simples. Boa noite, Solange, seja bem-vindo. Muito quieto, né? Falei, nossa, nem imaginei quem fosse, né? Como eu não conhecia o Rafael, nem imaginei quem fosse. Mas, gente, a hora que o rapaz subiu no palco e conta, ele fez um autorrelato, uma situação própria de sua vida. Gente, impressionante. Impressionante. Olha, tirar o chapéu. Algumas palestras realmente nos tocam profundamente. A do Rafael foi uma delas. Teve várias, evidente, né? O Adeilson Salles, o próprio o De Luca, que fez o povo cantar, né? A do Rossandro, do Haroldo, mas algumas nos tocam profundamente. Da Ana Tereza eu sou suspeito porque eu sou fã de carteirinha dela, né? Eu gosto demais do trabalho dela, eu admiro muito a Ana Tereza. E ela é uma querida do meu coração, que a gente criou um vínculo de amizade que é incrível, ultrapassa os limites do tempo e do aqui e do agora, né? Bom, vamos à nossa live, porque já se passaram 12 minutos, né? Deixa eu fixar o comentário aqui, que senão a live termina e eu não faço a live de hoje. Deixa eu ver aqui se eu fixei. Não fixei. Oi, Clara, boa noite, querida, seja bem-vinda. Meu Deus do céu, olha, sinceramente, ele é tudo de bom, é uma simpatia. Rafael Siqueira, gente, olha, sem sombra de dúvidas, foi uma revelação para mim que eu não o conhecia. Diferente, você vai assistir uma palestra de uma pessoa que você já conhece, um Haroldo, um Rossandro, o próprio De Luca, né? O Vitor Hugo Menino, ele deu um show, gente, comentei com meu filho Vitor, ele fez uma palestra como o Haroldo fazia logo no começo que ele começou no movimento espírita, coerente, lógico, racional, objetivo, fantástico também o Vitor Hugo Menino. E eu não assisti a palestra da Nina, mas aqueles que assistiram amaram. Eu não tive a oportunidade de assistir, que cheguei um pouco tarde, o Vitor falou que ficou apaixonado pela Nina. A menina tem 16 anos, apaixonado no sentido do conhecimento, o conhecimento que a menina tem. Ela é da Bahia, fantástica. Bom, gente, vamos ao que interessa, né? Porque senão, como é que fica? Estamos aqui hoje para falar daquele caso que vocês já conhecem. Boa noite, doutora Ana Paula, seja bem-vinda. Um caso que vocês já conhecem de cátedra, que é a hemorragia que Jerônimo teve. E está neste livro aqui, O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. Na verdade, como nós estamos trabalhando? Estou trabalhando a cada segunda-feira com um livro, com o caso, ora do livro O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, e no outro, segunda-feira, os novos casos de Jerônimo Mendonça com o do Nicola Frattari. A Nina fez a palestra junto com o Elahá ano passado, exatamente. O Elahá vai introduzindo as pessoas, ele trouxe o Rafael, ele trouxe a Nina, o Vitor Hugo, na verdade, veio pelo Vitor Von, indicando lá para o Rubens da Web Rádio. Então a gente está percebendo que vem vindo uma safra nova de grandes palestrantes. Procura lá, Dani, você vai ficar impressionada com essa menina, você vai ficar impressionada.
Bom, então vamos voltar para a live, né? Porque a emoção do congresso, do filme, nos toca profundamente. E nós não estamos aqui para falar nem do filme e nem do congresso, embora já fizemos 15 minutos de live nesse sentido. Débora, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, como estamos falando, cada segunda-feira a gente faz um conto, um caso de um dos livros. Nesta segunda nós vamos para o Gigante Deitado, na outra segunda para os Novos Casos de Jerônimo Mendonça. E nós escolhemos uma história que vocês já conhecem, mas não é por conhecer que não tem que trazer a referência para as nossas reflexões dos momentos que nós passamos. Ela é da Bahia, sim, viu, Rosana? Ela é da Bahia. Então vamos agora ouvir a história da hemorragia que Jerônimo Mendonça passou. A famosa história do coitadinho. A hemorragia. Houve uma época, em meados de 1960, quando ele ainda enxergava que quase desencarnou. Uma hemorragia acentuada nas vias urinárias o acometeu. Nada cessava. Estava internado no hospital de Ituiutaba quando o médico, amigo da família, chamou seus companheiros espíritas que ali estavam e lhes disse que o caso do Jerônimo não tinha solução. A hemorragia não cedia e ele iria desencarnar. Doutor, será que podemos pelo menos levá-lo até Uberaba para despedir-se de Chico Xavier? Eles são muito amigos. O médico disse, só se for de avião, de carro ele morre no caminho. Um dos seus amigos tinha um avião. Levaram-no para Uberaba. Um momentinho só, gente. Desculpa aí. Levaram-no para Uberaba para despedir-se de Chico. Aí eu perdi até a coisa, gente, desculpa aí, tocou esse telefone, eu preciso desligar esse telefone aqui, que não sei porque, parece que vem para... Mas vamos lá, vamos recomeçar a história onde a gente estava. Então essa hemorragia não cessava de jeito nenhum. E aí o médico falou assim, ele não vai conseguir sobreviver. Mas não podemos levá-lo para Uberaba para se despedir do Chico, eles são muito amigos. O médico falou, só se for de avião, pois de carro ele morre no caminho. Um dos seus amigos tinha um avião e levaram então para Uberaba. O lençol que o cobria era branco. Quando chegaram em Uberaba, estava vermelho, tinto de sangue. Chegaram então na época na Comunhão Espírita Cristã, onde o Chico trabalhava naquela época. Naquela hora ele não estava, pois estava participando do trabalho de peregrinação, na visita fraterna, levando o pão e o evangelho aos pobres e doentes. Naquela época o Valdo Vieira era espírita. Ele chegou na frente com o recado do Chico, que estava muito feliz com a sua vinda. Na hora o Jerônimo se esqueceu da mediunidade do Chico e pensou, como que ele sabe? Aí lembrou, os espíritos foram avisar. Ao chegar, vendo o amigo vermelho de sangue, disse o Chico, olha só quem está nos visitando, o Jerônimo, está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo nesta rosa, mas com muito cuidado para ela não despetalar. Um a um os companheiros passavam e lhe davam um suave beijo no rosto. Ele sentia a vibração da energia fluídica que recebia de cada beijo. Finalmente, o Chico deu-lhe um beijo, colocando-lhe a mão no abdômen, permanecendo assim por alguns minutos. Era a sensação de choque de alta voltagem saindo da mão do Chico que o Jerônimo percebia. A hemorragia parou imediatamente. Ele, que de fraco havia ido ali para se despedir, para desencarnar, acabou fazendo a explanação evangélica a pedido do Chico em seguida. E vem a explicação. Você sabe o porquê dessa hemorragia, Jerônimo? Não, Chico.
Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho de mim, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. Isto gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu campo físico, gerando a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. Ele seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele cantava e contava histórias hilariantes sobre suas dificuldades. A maioria das pessoas esquecia nesses momentos que ele era cego e paralítico. Tornava-se igual aos sadios. Sobreviveu quase 30 anos após a hemorragia fatal. Venceu o coitadinho. Que essa história seja um exemplo para que nos momentos difíceis tenhamos bom ânimo, vencendo a nossa tendência natural de autopiedade e esmorecimento. Bom, gente, que história, né? Que história é essa daqui que a gente fica impressionado com ela? Vocês já conhecem, nós já contamos outras vezes. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Nós já contamos outras vezes, mas esta história traz-nos reflexão para o nosso dia a dia. Vejam, Jerônimo começou a desenvolver a autopiedade. Diferentemente do auto-amor que nós devemos desenvolver todo momento, o auto-amor, o auto-perdão, a auto-resignação, o Jerônimo, pelo contrário, adotou o quê? A autopiedade. Ele se imaginava um coitadinho por conta daquela circunstância que já havia sido previamente combinado com ele mesmo no plano espiritual. Só que, como vocês vão ver, né, aqueles que não assistiram ainda o filme Nosso Lar 2, os nossos planos que fazemos na espiritualidade, infelizmente a gente não consegue cumpri-los, levá-lo à risca, enquanto estamos encarnados. E por mais que os nossos mensageiros, nossos benfeitores amigos, venham até nós nos auxiliar, eles com certeza não vão conseguir fazer o trabalho que compete a nós. Eles podem nos intuir, eles podem nos dar orientação, mas as provas e as expiações competem a nós passarmos por elas e superarmos a dificuldade dia a dia. Então Jerônimo já tinha feito essa programação, tanto que a programação que ele queria fazer, segundo amigos nos contam, ele queria não só ter vindo tetraplégico, né, paralítico, não só cego e com todos os problemas de saúde decorrente, mas ele queria também vir mudo e surdo. Vir mudo e surdo. A Débora dizendo aqui, faz com que eu sempre olhe para mim, repense cada instante, cuidado para não ser vítima. Exatamente, Débora. E aí o que acontece? Lá no plano espiritual falaram, não, Jerônimo, você tem uma missão. Nós podemos conceder essa expiação para você dessa parte específica, como um resgate para que você progrida rapidamente, recuperando erros pretéritos. Contudo, você vai ter que vir com o ouvido perfeito e a fala, para que você possa ouvir irmãos necessitados e possa levar palavra de conforto e consolo a quantos sejam necessitados. Mas, encarnado, ainda enxergava, né, naquela época, 1960, ele ainda enxergava, mas já estava com esses problemas. Imagina a dificuldade, né, para o espírito, quando ele vai, né, vir a cobrança da duplicata vencida, que chega para ele com aquela fatura. E aí, meu, tem que pagar agora, senão você vai ser lançado à prisão, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí veio a cobrança, por mais que ele tivesse recebido instruções lá naquela palestra, no centro, aquela vez, do Tarzan, né, aquele caso do Tarzan, não adiantou, né, porque naquela hora que você está passando para dificuldade é a hora do testemunho. E por conta disso, quando ele começou a ter a autopiedade, ele começou a plasmar no seu corpo físico sentimento e energias deletérias. Então, cuidado com os nossos pensamentos. Cuidado com os nossos pensamentos. Eu lembro que tinha, muito tempo atrás, um programa de rádio, era uma pessoa que fazia um horóscopo.
né? Ele falava o horóscopo do dia para as pessoas que ouviam. E eu lembro que minha mãe ouvia muito esse rádio, e ele chegava e ele tinha uma frase, um mantra praticamente perfeito. Ele dizia assim, ele começava o programa e terminava o programa com essa frase: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Então a gente pensar na possibilidade que temos de trabalhar mentalmente os nossos pensamentos. Trabalhar mentalmente para que a gente consiga, né? Para que a gente consiga criar uma energia boa em torno de nós. Porque o pensamento vai atrair, e eu falo para vocês, num determinado dia, eu estava dentro de um congresso, eu saí do almoço, não saí legal do almoço, mas não foi tanto pela parte da alimentação, alguma coisa energética, e eu fiquei assim, praticamente, da parte da tarde até a noite ainda com essas sensações. Eu fui melhorar no dia seguinte, e eu estava no congresso espírita. Mas será que eu fiz uma vigilância enquanto estava ali no restaurante, talvez almoçando? E às vezes a gente fala, não, estou num congresso espírita, tem espiritualidade me protegendo. Tá, tem a espiritualidade, com certeza. Mas será que você entrou em sintonia, manteve a tua aura em sintonia com a espiritualidade para que você conseguisse manter uma energia positiva? Ou não? Coisas que acontecem por conta da nossa invigilância. Você vai à casa espírita, mantenha o pensamento elevado para que bons espíritos cheguem ao teu lado e possam te intuir. Você vai ao mercado, você vai às compras, você vai no trânsito, faz também a mesma energia. Mantenha a energia elevada. E aqui no caso do Jerônimo foi muito claro. Naquele momento ninguém entendia. O médico falou, olha, vai morrer, não vai ter jeito. E nesta questão, falaram, não, mas ele vai morrer, ele precisa se despedir do Chico, são muito amigos. E pelo caso dele, não tinha o que fazer, né? Falou, vai de carro, de Tuiutaba a Uberaba, salvo engano, dá uma hora e meia, 2, não lembro quanto tempo dá, mas deve dar mais ou menos umas 2 horas. E imagina, naquela época, 1960, devia dar umas 3 horas, que provavelmente a estrada devia ser simples, os carros não andavam tão rápidos também, então a distância, o tempo de percurso seria muito maior. E por conta disso, o médico falou, não, só se for de avião. Arrumaram um avião, levaram. E na época o Chico atendia ainda na Comunhão Espírita Cristã, não no Grupo Espírita da Prece. E fazendo um paralelo para aqueles que forem a Uberaba, hoje o Grupo Espírita da Prece está sendo gerenciado por um outro grupo espírita, tá? Não é um grupo o prédio foi tombado pela Prefeitura Municipal e foi mantido dentro das características originais, e é um outro grupo um grupo espírita que está comandando o Grupo Espírita da Prece, onde o Chico Xavier realizava as reuniões em Uberaba. Mas nessa época, em 1960, ele fazia ainda na Comunhão Espírita Cristã. E quando ele lá chegou, o Valdo Vieira, que ainda era espírita, pois o Valdo seguiu uma outra linha espiritualista, não mais espírita, né? Eles trabalharam juntos durante muito tempo. E depois teve um momento que cada um seguiu um caminho, né? O Chico no espiritismo e o Valdo, se não me engano, chama conscienciologia, uma filosofia diferente, né? E por conta disso, quando ele chegou, o Valdo falou que deu um recado. O Chico mandou dar um recado, está muito feliz que você está vindo, mas ele vem daqui a pouco que ele está fazendo a peregrinação. O Jerônimo fala, pera um pouquinho, como que o Chico sabia que eu estava vindo, né? Mas ele lembrou da mediunidade do Chico e dos espíritos que com certeza trabalham, né, nos 2 planos da vida. E quando o Chico chegou, encontrou o Jerônimo, né, todo ensanguentado, e João Carlos certa vez fez uma live conosco, e João Carlos imitava até o Chico Xavier. Olha o nosso amigo Jerônimo. Saudades do querido João Carlos, hoje em outras esferas do plano físico ainda, graças a Deus, mas em outras esferas, salvo engano, deve estar em Uberaba, né? E quando ele vê o Jerônimo naquela condição,
ele fala: olha só o nosso amigo Jerônimo, está parecendo uma rosa vermelha. Vamos cada um de nós dar um beijo aqui nele, bem suave, para que ele não despetale. E assim foi, cada um foi dando um beijo. Quando chegou a vez do Chico, o Chico deu um beijo no rosto do Jerônimo e colocou a mão no abdômen, mantendo por alguns minutos. E essa manutenção da mão do Chico, o Jerônimo falou como se fosse um choque que ele recebeu, e imediatamente a hemorragia estancou. E aquele que foi para se despedir, né, que estava morrendo do Chico, acabou fazendo a preleção da noite na comunhão espírita cristã. E depois disso, né, o João manda mensagem para nós também, Débora, muito legal. Mas sabe, o importante é que ele está bem, né? A gente fica feliz pela felicidade dele, esteja ele em outras áreas do campo religioso. Importante é você se encontrar, né? A gente fala que Jesus não tinha nenhuma religião, né? E a religião de Deus é o amor, como diz o apóstolo João. Bom, aí nessa situação, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? O Chico pergunta para o Jerônimo: Jerônimo, você sabe por que aconteceu isso com você? Não, Chico, por quê? Porque você assumiu a posição de coitadinho. Ai de mim, pobre de mim, eu sou infeliz, eu sofro, estou aqui nessa cama. Né? Para de fazer isso. Comece a cantar, conte coisas alegres. E a partir daí foi que ele acabou fazendo. Né? Como ele conta aqui a Jane nos conta aqui no final, né? Ele seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele cantava e contava histórias hilariantes sobre suas dificuldades. E a maioria das pessoas, isso eu falo por experiência, que nós tivemos oportunidade de conviver com o Jerônimo alguns períodos, né? Quando ele vinha para cá, você conversava com o Jerônimo, você não imaginava que ele estava naquela cama, que ele era cego, tetraplégico, você imaginava o Jerônimo como uma pessoa normal. Né? Você não via esse grau de dificuldade. E aqueles que ouviram, acompanharam as nossas palestras, as lives que nós fizemos, sobre as palestras de Jerônimo, que a Clara tão gentilmente traduziu e digitalizou, né? Digitou todas as palestras, vocês podem ver que maravilha que são aquelas histórias que ele contava, tanto histórias que enaltecem o nosso coração, como também histórias hilárias que ele passou, como a situação lá no cinema, a situação lá no velório, a situação... Ai, gente, o Jerônimo era engraçadíssimo. Num velório lá... Ai, é demais, eu lembrei dessa história que o Jerônimo tinha ido no velório e naquela época não havia o velório em si, o local onde é público assim, né, para as pessoas, era nas casas. E como a cama do Jerônimo não entrava, né, pela porta, ele ficava lá fora. E ficava, né, conversando com o outro, todo mundo, e o defunto lá sendo velado, né. E aí parece que tem uma certa hora que chega lá, alguém fala: hoje é aniversário de fulano, e o Jerônimo já puxou um parabéns a você em pleno velório. Ai, gente, falar o quê, né? Falar o quê? Aí a dona Terezinha, que é a mestra, falou: Jerônimo, nunca mais eu vou a um velório com você. E ele contava esses casos de uma forma muito engraçada, né? Porque não era um desrespeito com o morto, né? Porque a gente sabe que são situações que é uma passagem e nada melhor que a pessoa fazer a passagem de uma forma alegre, sem aquele peso, sem aquela coisa que acontecia no passado, como existe em algumas regiões ainda do Brasil, aquelas irmãs carpideiras, né, que são contratadas para chorar, tudo mais. Então o Jerônimo, ele conseguiu seguir o exemplo do Chico, o conselho do Chico, e transformar a sua dor em alegria. Então ele conseguiu vencer durante mais de 30 anos com dificuldades, com problemas atrozes. Depois veio a cegueira, né, depois disso tudo, mas ele conseguiu levar avante e dar cabo da sua encarnação. E vejam só, a gente está falando a situação do Jerônimo aqui encarnado. Nós fazemos nas quartas-feiras, né, aqueles que não sabem, a história do Jerônimo já no plano espiritual. O que aconteceu com o Jerônimo no plano espiritual? Quantas situações. Agora ele está num trabalho de ajuda, mas vocês vão ver que também vai ver mais para frente
que houve um momento de queda. O Jerônimo já recuperado, já trabalhando, já auxiliando, e depois, pensamento, plá. Precisou da ajuda dos amigos espirituais, porque se ligou a questões que tinham acontecido aqui enquanto ele estava encarnado, em existências pretéritas. Então vejam a questão do nosso pensamento. Manter o pensamento elevado, manter o pensamento de uma forma altruísta é muito bom. E pensarmos de forma altruísta é desejar o bem do outro, sem que você fique preso ao que o outro está fazendo ou deixando de fazer. A gente tem que cuidar um pouquinho mais da nossa vida, né? Eu falo que a gente se preocupa demais com a vida do outro e mal damos conta da nossa. E a gente quer resolver o problema do mundo e não consegue resolver o problema do próprio umbigo, né? E a Jeane finaliza nessa história dizendo para nós assim, que essa história nos seja um exemplo para que nos momentos difíceis tenhamos bom ânimo, vencendo a nossa tendência natural de autopiedade e esmorecimento. Olha só, autopiedade e esmorecimento, tá? É a questão que a gente trabalha para tentar trabalhar, em vez de autopiedade e autoamor, em vez de esmorecimento, né, crescimento espiritual, vencendo as suas dificuldades a cada dia. Não se preocupe que dificuldade você vai vencer no dia 31 de dezembro de 2024. Preocupe-se com o que nós vamos fazer daqui a pouco. Preocupe-se com o que nós vamos precisar fazer amanhã. A gente tem que ocupar-se e não ficar preso às situações do passado. Passado já aconteceu. Serve de lição, serve de ensinamento. Preocupar-se com o futuro é sofrimento antecipado. A gente pode se preocupar demais com coisas que nem vão acontecer. E aí a gente vivencia aquilo que não aconteceu como se real fosse. Um dia de cada vez, Leninha, com certeza. Então, essa história aqui que a gente contou para vocês, recomendando aos amigos, aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, vão assistir o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Como o Will falou, ele só leu o livro e não assistiu o filme. Então, eu falo para você, vá preparado porque não é uma cópia fiel do livro, como praticamente foi o Nosso Lar 2, o Nosso Lar 1, desculpa. Tá? Nosso Lar 1 teve situações que estavam um pouco fora, né? Emmanuel mesmo não está no livro Nosso Lar, mas o diretor quis trazer aquela parte para fazer um link com a ligação do André Luiz com o Chico, né? Ele quis dar um link. Por outro lado, tentando desdobramento, Dani, talvez você consiga aí, talvez por algum amigo, né, que tem alguma rede social aí meio obtusa, mas talvez, né, vai estar na Star logo em breve, né, na Star, porque é um filme da Star, né, talvez dê certo. E então o que eu ia dizer? O filme não retrata a essência do livro. Então você vai assistir o filme e fala assim, não, mas isso aqui não tinha no filme, isso aqui não estava não sei o quê. São situações um enfoque diferente que o diretor quis trazer, pegando os 3 personagens do livro. Então, então esteja preparado, em situações que não vão acontecer exatamente como está no livro. Tá? Não vou dar spoiler, né? Mas é a criatividade do diretor que quis dar um link, puxando um outro esclarecimento espiritual em cima daquilo. Então é importante também trazer essa observação, para a gente não ser aquele crítico contumaz. Não está no livro. Que nem quando a gente lê um livro e a gente vai assistir um filme. Então eu leio um livro, eu imagino um personagem numa certa altura, com a cor de cabelo, com a roupa, a cor da roupa, assim, assado. Por mais que o autor do livro descreva com minúcias, a minha imaginação vai mentalizar um personagem com determinadas características. Quando eu vejo lá, eu falo, nossa, mas o fulano era mais alto. Nossa, olha como ele é baixinho. Nossa, como ele é isso. Você começa a comparar. Não é a tua mente que criou, quando você estava lendo o livro, você deu vida àquele personagem na tua mente. Então, quando você vai assistir um filme do diretor, ele coloca um outro personagem com uma outra forma e tudo mais. Mas eu falo assim, o ator, acho que é Felipe alguma coisa, eu não lembro o nome dele.
Acho que é Felipe de Grossi, acho que é alguma coisa, não lembro. Não é de Grossi é um outro, é um fotógrafo lá em Paris. É Felipe, não vou lembrar, mas olha, o ator, tirar o chapéu, viu? Roubou a cena do filme, tá? Roubou a cena do filme, tá? Depois vocês me falam se vocês acham isso ou não. Eu achei que ele literalmente roubou a cena do filme. É a interpretação dele e umas coisas que vocês vão perceber, a sutileza, né? A sutileza com que... Chega, tô dando muito spoiler. Exatamente, Marcelo, exatamente. O diretor nos traz uma reflexão, né, sobre as nossas responsabilidades como seres imortais. Muito boa análise, muito boa análise. É que a gente não quer ficar falando muito, né, porque o pessoal não assistiu. A gente tem que respeitar a nossa amiga Dani Lima aí, que dá um spoiler desse para ela, falar assim que quem fez o Otávio... Ai, meu, deixa eu ver se eu acho aqui, aguenta aí. Deixa eu ver aqui, o Nosso Lar 2. Vou achar aqui, peraí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. Vamos ver. Tcharam. Deixa eu ver aqui. Felipe de Carolis, tá? Felipe de Carolis. A Sueli gostou do filme. É o Felipe de Carolis. Gente, o Edson Celulari também, né? Muito bom, muito bom. A participação... Chega. Chega, senão vou dar spoiler. É falta de caridade dar spoiler de filme, ainda mais filme espírita, né? Ainda mais filme espírita. Foi excelente. É o Felipe de Carolis, gente. Ele aqui é um cara... tirar chapéu, né? O André Luiz tem, na verdade, o seguinte: a participação dele é pequena porque ele, no livro, ele é o narrador, ele narra, então ele tem uma pequena participação nesse filme, tá? Não, ele participa o tempo todo do filme, tá? Mas a parte de interpretação, porque ele está como narrador, viu, Dani? Ele está como narrador, então ele fica ali meio que aprendendo ali ele foi estagiar na equipe dos Mensageiros do Aniceto. É isso, né? Bom, chega. Chega, que senão cai a internet. Mas isso é muito bom. Fico com pena da Dani, que não pode perceber, né? Que não pode estar assistindo, mas quem sabe, Dani, chega de alguma forma para você como que a gente fala aqui no Brasil, um Sky Gato aí meio... Tudo é possível, né, Dani? Tudo é possível. Eu lembro que quando a gente assistiu Ghost pela primeira vez, era ainda fita cassete. Então, pegaram uma fita pirata, trouxeram assim uma fita pirata, você não enxergava nada, tudo cheio de chuvisco. Nossa, uma coisa maluca, né? Uma coisa maluca. Ai. Não vou contar não, Ari, não vou não. Tem que ir lá ver o filme. Aliás, o Vitor foi ver pela terceira vez, meu filho. Ele foi ver pela terceira vez. Mas tudo bem. Gente, agradeço de coração, carinho, a presença de vocês aqui. Convido para estarem conosco na próxima quarta-feira para mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E na semana seguinte, 2 semanas seguintes, vamos ter 2 convidados e vamos rezar para que a internet nos colabore, né? Eu acho que talvez em Blu-ray, viu? DVD vai ser meio difícil, Leninha. Pode ser, não sei. Não sei dizer. Não sei dizer, não. Hoje em dia essas mídias estão ficando tão para segundo plano, né? Bom, então convido para estarem conosco na próxima quarta-feira, 22 horas, para mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, tá? E o que mais quer falar? Hoje é aniversário do Carlos Gomes, marido de Natália, lá do Somos Espíritas, né? Quem puder, que vai lá pelo direct, mande uma mensagem para ele de aniversário.
A Natália fez uma homenagem muito linda para ele de aniversário. Eu acho que toda a família deveria receber uma homenagem assim da esposa, do marido, dos filhos. Quão bom é receber amigos, ter uma amizade de companheirismo, de casal que se ama e que se gosta bastante. Então agora eu convido a vocês para a gente fazer a nossa vibração, a nossa prece, tá? Deixa eu ligar aqui para a gente. Oi Rose, boa noite querida, chegou para a nossa prece. Eu gostaria então de pedir que cada um de vocês que tem aquele ente querido necessitado, passando por uma dificuldade de ordem emocional, de ordem física, com algum problema, quem não tem problema hoje em dia, né? Seja de ordem, uma doença, seja um problema de ordem emocional, seja um problema físico, todos nós passamos por dificuldades. E nesse momento a gente gostaria de convidar a todos para que a gente pudesse se unir em pensamento e em coração, fechando suavemente os nossos olhos. Nós vamos acerenar os nossos corações, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, que possa nos elevar às esferas luminosas, ao encontro dos nossos benfeitores queridos, os nossos anjos de guardas, esses espíritos tão afetuosos e amorosos que estão sempre ao nosso lado, que muitas vezes esquecemos, não damos atenção, não fazemos a ligação para recebermos as intuições necessárias para o nosso dia a dia. E esses irmãos, amigos, muitas vezes nos intuem por um ente querido, por uma mensagem, por uma palavra, estão dando um recado para nós. E nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que nossa mente possa estar aberta para recebermos as intuições do alto, pois de nada adianta rogarmos a Deus e não entrarmos em sintonia, não abrirmos o coração para recebermos de Deus aquilo que necessitamos. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, abençoar aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, aquele familiar que está meio deprimido, que está doente, que está passando por uma provação espiritual. Auxilia, Mestre, para que ele possa se recompor, receber as energias do alto e que, porventura, algum irmãozinho menos feliz estiver próximo, possa ser encaminhado, deixando receber todas as energias de bênçãos, de paz e harmonia espiritual. Que possa também aquele doente no hospital ou em seu lar receber a cura, receber o lenitivo para a recuperação. E lembramos em especial do nosso querido amigo Ariovaldo César Júnior, que depois de 47 dias de internado retornou ao aconchego dos seus familiares, sendo cuidado, medicado, que ele possa receber as nossas vibrações de cura e de reequilíbrio espiritual. Lembrarmos também dos doentes, dos outros órgãos hospitalares, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos, prisões, ou irmãos que perambulam pelas ruas. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar e abençoar esses corações queridos, derramando sobre eles as bênçãos necessárias. Agradecidos pela oportunidade, agradecidos a Jerônimo Mendonça e a Jane Martins Vilela, que nos trouxeram essa história para a nossa reflexão, ao nosso querido Chico Xavier e também a cada um de vocês, amigos queridos, que aqui estão conosco. E assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre.
Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!